Irmãos, bom dia, graça e a paz. Muito bom estar aqui com vocês nesta manhã, demonstrar a minha gratidão a Deus, uma alegria muito sincera no meu coração de estar participando desse processo como um dos candidatos ao ministério pastoral desta igreja. O pastor João Melo, um grande amigo, me indicou para estar participando deste processo de transição pastoral. Agradecer a Deus também pela comissão que ratificou o meu nome, me aprovou para estar aqui com vocês. E óbvio, irmãos, estamos diante de um momento especial na vida desta igreja. Eu queria, nesse momento, fazer uma apresentação. Sou casado há quase 24 anos com a Maura. Temos 2 filhos, como vocês conheceram. Davi tem 19 anos. Ele está no 3º ano do curso de Artes Plásticas da UFRJ. A minha filha Isabel tem 14 anos. Está no 1º ano do ensino médio. Eu e Maura casados há quase 24 anos. Maura é formada em educação cristã e também em serviço social, e além da minha formação em bacharel em teologia, eu também tenho formação em psicologia. Mas tudo isso não é importante. O mais importante é que Deus nos trouxe aqui nesta manhã. Bom dia, pastor. Posso trocar esse microfone? Você quer trocar o meu microfone? Tá bom. Ok. Obrigado, Reinaldo. Eu sei que a maioria dos irmãos está aqui para me conhecer. Alguns talvez para me avaliar. É natural. Mas eu queria que vocês olhassem para esse pregador e escutassem esse pregador como mensageiro de Deus. Estou aqui como mensageiro de Deus. Orei durante essa semana, os últimos dias, para que Deus trouxesse ao meu coração uma palavra à igreja. Eu poderia escolher o meu melhor sermão. Eu poderia me preparar para apresentar para vocês uma performance, uma oratória. Poderia aqui hoje de manhã contar histórias, causos, piadas para agradar vocês. Mas não estaria cumprindo a vontade de Deus para a minha vida e para a vida da igreja. Portanto, eu estou aqui como mensageiro de Deus, para falar ao coração da igreja aquilo que Deus quer que a igreja saia daqui hoje aprendendo. Porque primeiramente Deus falou ao meu coração. Volto a dizer, estou muito orgulhoso, muito honrado, sinto muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Como disse, a igreja está cheia, muitos vieram me conhecer, talvez alguns me conheciam de ouvir falar, agora os seus olhos me veem face a face. Sou eu, aquele que a imagem ali postou. Eu sei que a minha foto circulou nas redes sociais da igreja. Eu quero agradecer o carinho de vocês. Eu conheço algumas pessoas aqui, temos um relacionamento de muito tempo. Recebi ligações, WhatsApps, mensagens de vários irmãos dessa igreja. Irmãos que foram de Vila da Penha, estão lá conosco no recreio e que mandaram mensagens também de gratidão a Deus. Mas, irmãos, estamos na dependência do Senhor. Portanto, acalme o coração de vocês. Tá bom assim? Deus está no controle, Ele está segurando as rédeas desse processo. Conversei com a comissão aqui antes do culto começar, que se tudo terminasse hoje, eu voltaria para minha casa muito feliz. Porque estar aqui, apenas participando deste processo, é um privilégio tremendo para este simples pregador. Tenho um carinho e admiração por esta igreja, já de muito tempo. Sou cria desta região, nascido e criado em Vigário Geral, fui pastor aqui pertinho em Cordovil, na Vila Militar em Deodoro, já passei muito aqui pelo Largo do Bicão, então conheço muito essa igreja, de modo que eu estou muito feliz em estar aqui com vocês nesta manhã. Mas vamos à palavra de Deus, abra a sua Bíblia, no livro de Esther, no capítulo 2, os versículos serão projetados pelo Data Show, mas se você quiser acessar o seu celular, Esther capítulo 2, a partir do versículo 5, o livro de Esther fica antes do livro de Jó. Esther capítulo 2, a partir do versículo 5, assim diz a palavra do Senhor. Nesse tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente, muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram.
Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sagás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abial, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres oficiais, proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Amém? Irmãos, todo mundo faz parte da história de uma forma ou de outra. Há a macro-história e há também a micro-história, e todos nós fazemos parte delas. As duas, a meu ver, são igualmente importantes. Todos nós somos agentes da história, transformadores dos processos, de forma direta ou indiretamente. Você se lembra de algum personalidade que realmente fez parte da história do Brasil? Por exemplo, do descobrimento à monarquia, eu poderia citar Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Na literatura, por exemplo, a relação que eu faço das pessoas mais influentes, as personalidades que fizeram história no Brasil, eu cito Machado de Assis, Monteiro Lobato, Raquel de Queiroz, Cora Coralina. Na política eu cito Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e eu acho que é melhor parar por aí, né? Não temos muitos nomes na política, né? Infelizmente. Na música, olha só, eu cito Villa-Lobos, Pixinguinha, Tom Jobim, Roberto Carlos. Na educação, talvez Paulo Freire. Na arquitetura, Oscar Niemeyer. No esporte, sem dúvida alguma, Pelé, Ayrton Senna, Oscar. No cinema, Glauber Rocha. Na dramaturgia, Fernanda Montenegro. E você poderia citar outros nomes, talvez os mesmos ou outros parecidos, de personalidades que marcaram a história no Brasil. Na história do cristianismo, no nosso país, homens e mulheres deixaram suas marcas. Na história desta igreja, homens e mulheres também deixaram suas marcas, profundas no coração de muitos de vocês. Eu não tenho dúvidas que você talvez faça uma outra lista de pessoas mais influentes, que fizeram história, que marcaram a vida de muitas pessoas. Mas daí eu pergunto, e quanto a nós? Será que cada um de nós, nesta manhã, também pode fazer parte da história? Será que podemos ser pessoas influentes nesta geração?
Será que podemos deixar as nossas digitais nesta sociedade e marcar esta nossa geração? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Voltando ao texto que acabamos de ler, o que a vida de Esther nos ensina é que Deus sempre orquestra a nossa história. É Ele quem dita o ritmo. Nós temos sim um Deus soberano, absoluto, presente, que controla todas as coisas e tudo está debaixo do seu controle. Ele não deixa o mundo à deriva, por mais que alguns questionem, mas Deus está no controle absoluto. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele governa este mundo, Ele está no controle. Há a história de Deus e há também a nossa história, e às vezes essas duas histórias se encontram. Aliás, é sempre bom quando elas se encontram. É sempre bom quando os nossos desejos se encontram com o desejo de Deus. Porque entre fazer as coisas do nosso jeito, do jeito de Deus, é bem melhor deixar Deus trabalhar. É bem melhor deixar Deus agir, porque Ele precisa ser o agente principal da nossa história. Ele tem um plano para cada um de nós, e nós seremos muito mais felizes, prósperos, saudáveis, eficazes, se o nosso plano se encontrar com o plano dEle. Deus na história escolhe pessoas comuns, como eu e você, para mudar a história de outras pessoas, ou às vezes, quem sabe, como aconteceu com a rainha Esther, o destino de uma nação inteira, de um povo, que estava condenado à morte. Deixa eu situar um pouco os irmãos, estamos falando de algo que aconteceu no século V a.C., depois da queda do Reino do Norte, aproximadamente no ano 722, muitos judeus foram exilados nas cidades da Pérsia. Anos depois, alguns retornaram a Jerusalém, a Israel, mas a maioria permaneceu. O autor desconhecido deste livro de Esther, ele faz uso de um tema que é muito decorrente em toda a Escritura. Ou seja, calamidades naturais, tragédias, acidentes, guerras, crises, sofrimentos, sempre ameaçam o povo de Deus. Nós não estamos imunes às tragédias, aos problemas deste mundo. Todos nós, de uma forma ou de outra, podemos ser afetados. Podemos sofrer um exílio existencial. Podemos passar por crises emocionais, por problemas de saúde física. Podemos enfrentar o luto, como neste dia uma família da igreja está enlutada, sofrendo a perda de um ente querido, de uma criança. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Esta é a vida. Alguns detalhes muito importantes na história deste livro da Bíblia, que é fantástico, eu quero compartilhar com vocês nesta introdução da mensagem. Primeiramente, o livro recebeu esse nome por causa de sua personagem principal, uma bela moça judia, que o rei Xerxes da Pérsia escolheu para ser a sua rainha. Esther venceu uma espécie de concurso de beleza da época, o Miss Pérsia. Ela foi escolhida por ter muitos atrativos, muitas virtudes. Hadassah é o nome hebraico de Esther, que é derivado de uma palavra persa que significa estrela, vocês devem saber disso. Daí o rei Xerxes, que era um homem muito poderoso, muito influente, o monarca principal, que reinava nas terras que iam da Índia à Etiópia. Ele era casado com Vasti, que foi deposta do trono de rainha por ter afrontado o rei, por ter chegado à presença do rei sem pedir permissão. E naquela época, qualquer insubordinação ao rei, seja quem fosse, era considerada uma falta gravíssima. Mas há também outros dois personagens principais nesse livro, o Mardoqueu, o primo de Esther, um homem muito sábio, coerente, que foi usado por Deus para orientar esta menina, que chegou a um lugar distante, assustada. Mardoqueu recebeu Esther com muito carinho e atenção, pois ela tinha perdido seus pais. Foi Mardoqueu quem sugeriu a mudança do nome de Hadassah para Esther, para que Esther pudesse estar mais ambientada à Pérsia, para que a adaptação fosse mais fácil. O outro personagem do livro que recebe destaque é Amã, que era um oficial do rei, um homem muito poderoso também, o braço direito do rei Xerxes, uma espécie de conselheiro mor, que
agia como um conselheiro, um assistente de ordem do rei Xerxes, e Amã convenceu o rei Xerxes que o mundo seria melhor com um holocausto. E Amã marcou um genocídio de todos os descendentes de Abraão. Eu acho que Hitler andou lendo a biografia de Amã, porque Amã foi aquele que, infelizmente, escreveu, desenhou, planejou um genocídio dos judeus. Mas o livro registra o grande livramento do povo judeu durante o reinado de Xerxes, e justamente esta mulher foi a pessoa usada por Deus para iniciar esse livramento. Há um outro detalhe importante no livro de Esther, é que o nome de Deus não aparece nele. Porém, é notório a presença de Deus, o cuidado de Deus de ponta a ponta. Alguns críticos que chegam a sugerir, a afirmar, que esse livro possui pouca relevância bíblica, pouca importância no contexto do cânon sagrado. E é fato do livro não mencionar o nome de Deus, não anula a ação de Deus na história de Esther, na história do seu povo. Quando a história de Deus entra na nossa história, quando o plano de Deus se confunde com o nosso, o fato, meus irmãos e amigos, é que cada pessoa tem um lugar de destaque no plano de Deus para este mundo. Daí, se você quer fazer parte da história de Deus neste tempo, você deve obedecer a certos princípios da palavra de Deus. Então, deixa-me explicar alguns motivos bem simples para que eu e você nos tornemos partes do plano de Deus, baseados na vida desta grande mulher da Bíblia. Em primeiro lugar, anote no seu coração: para fazermos parte do plano de Deus para este tempo, para que a nossa história entre em contato com a história de Deus, de forma muito didática, simples, eu quero deixar para você o primeiro segredo, o primeiro elemento, que é o seguinte: primeiro ouça, depois fale. Primeiro ouça, depois fale. Vou explicar melhor o que eu quero dizer. O rei Xerxes era muito exigente. Esther, quando chegou ao palácio, causou boa impressão por causa da sua beleza. O rei gostou mais de Esther do que das outras moças, como diz o texto. Então, ela foi elevada à condição de rainha no lugar de Vaste. Houve um casamento real, uma festa que o rei proporcionou. Mas observe o que Esther fez antes de alcançar a realeza, antes de assumir o seu lugar de destaque, antes de começar a convencer o rei de que aquela morte não deveria acontecer. O que ela fez, como ela se relacionou com as pessoas. Observe o que está escrito no versículo 10 do capítulo 2, diz que Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Esther então ouviu os conselhos do seu mentor, do seu tio, manteve a boca fechada, só falou, só se revelou na hora certa. Ela não expôs imediatamente a sua nacionalidade, a sua origem, porque Mardoqueu então sabiamente disse: Esther, não é o momento de você se revelar. Fique calada, fique quieta. Não fale da sua origem, não fale de onde você veio, isso pode te prejudicar. Ou seja, manter a discrição e a prudência ajudaram Esther a ter a sua vida preservada, permitiu que ela tivesse acesso ao rei no momento certo, o que trouxe êxito à sua missão, ao plano de Deus para o povo judeu. Foi uma missão participativa, eficaz, responsável. Esther ficou então o tempo todo observando e só se revelou no momento certo. No mundo da publicidade, não sei se há pessoas aqui que são formadas em publicidade, comunicação social, mas no mundo da publicidade, as campanhas de maior sucesso são aquelas que, primeiramente, ouvem o público. Pessoas que fazem pesquisas com o público. As campanhas, então, de maior sucesso não são aquelas que tentam mudar as pessoas, mas aquelas que tentam refletir como as pessoas estão se sentindo, o que elas necessitam. Os anunciantes sabem que os consumidores não irão responder a um anúncio ou comprar um determinado produto
a não ser que o anúncio seja uma resposta exata às suas necessidades básicas e fundamentais. Por isso que as empresas de publicidade gastam muito tempo e dinheiro em pesquisa de mercado. Eles querem saber exatamente o que o mercado está precisando e, para isso, essas empresas precisam ouvir o mercado para dar uma resposta. Observando as devidas proporções, a postura de Esther nos ensina a mesma lição. Quando chegou àquele lugar onde ela sabia que o seu povo estava exilado, sofrendo, ela ficou ali, cumprindo o seu papel, esperando o momento certo de se revelar, olhando as coisas, observando as coisas, aprendendo, de modo que, se você tem um desejo de ser um fabricante de histórias, um agente da história neste tempo, um influenciador, se você deseja imprimir a sua vida na vida de outras pessoas, primeiramente você deve ouvir, para depois falar. Em outras palavras, primeiro aprenda, para depois ensinar. Primeiro observe, conheça, para depois agir. Primeiro sirva, para depois ser servido. Primeiro abençoe, para depois ser abençoado. Primeiro doe, para depois receber. Faça tudo para entrar no compasso de Deus, acalme o seu coração. Deus está com a batuta, é Ele quem rege a orquestra, Ele sabe o que está fazendo, mas entenda que para você fazer parte da história de Deus é preciso aguardar o tempo de preparo, de maturação. Deus faz tudo no tempo certo. O problema é que às vezes nós somos precipitados demais, ansiosos demais, queremos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, esquecendo de que Deus, o Senhor da história, tem tudo em suas mãos. Às vezes fazemos julgamentos precipitados, somos preconceituosos, precisamos aprender ou reaprender a agir com calma e segurar o ímpeto, ainda mais nesse tempo de rede social, onde as pessoas postam coisas, frases, imagens, depois repensam. É aquele sujeito do, falei, agora já fiz, já foi. E quando você fala alguma coisa, posta alguma coisa, o mundo imediatamente toma conhecimento. Daí para depois você se explicar fica muito mais difícil. Aprenda primeiramente a ouvir, a observar, a ser cuidadoso, sábio, depois opine. Opine. Saber falar e saber ouvir pode nos levar, por exemplo, ao mundo de uma outra pessoa. Provérbios descreve um tipo de pessoa que não consegue ficar de boca fechada, não consegue controlar o ímpeto, a ansiedade da seguinte forma, lá em Provérbios 18, versículo 2, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Esse mesmo versículo, na nova tradução da linguagem de hoje, diz, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas próprias opiniões. Esse tipo de pessoa inconsequente, ansiosa, que fala o que pensa imediatamente, que não aguarda o tempo certo, que não observa as coisas, tem uma mente fechada e uma boca aberta. Em vez de ouvir e ganhar uma nova perspectiva sobre a vida, sobre o próximo, sobre o mundo, ela não consegue se conter, ela quer se antecipar aos fatos, ela quer resolver logo os problemas. Esse tipo de pessoa é levada a crer que a sua história já está concluída e é a melhor de todas. Novamente, um outro provérbio nos ensina, Provérbios 11, versículo 12, o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a própria língua. Precisamos entender então o seguinte nesse primeiro ponto, as pessoas só estarão mais propensas a nos ouvir, se primeiramente pararmos para ouvi-las. Primeiro, ouça, depois fale. Como cristãos, queremos ver uma mudança na história das pessoas que estão ao nosso redor. Queremos influenciar esta geração, fazer diferença neste tempo. Queremos mudar o destino de muitas pessoas. Queremos fazer com que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa forma. Mas precisamos entender que Deus está no controle, nós precisamos fazer parte do projeto de Deus. Entrar na história dele. No entanto, muitas vezes não sabemos como falar nem o que falar.
Agimos, como disse, de forma precipitada, não esperamos o momento certo para falar e agir. Então faça a sua parte, deixa Deus fazer a parte dele. Ele está no controle. Para influenciar alguém, ouça mais, aprenda mais, observe, seja uma pessoa ensinável, prepare-se, amadureça, porque no momento certo vai chegar o seu momento, vai chegar a sua maneira de agir. Não tire conclusões precipitadas, não atrapalha, não impeça Deus escrever a história dele através de você. As pessoas não vão ouvi-lo até que você esteja disposto primeiramente a ouvi-las. Eclesiastes 3,7 diz que a Bíblia é muito sábia, na verdade, diz que há tempo certo para cada propósito, há tempo de calar e tempo de falar. Antes de fazer parte da história, Esther primeiramente observou, ouviu, aprendeu, para depois entrar no compasso de Deus. Mas em segundo lugar, para você e eu fazermos parte da história, de forma muito simples e didática, quero deixar para você o seguinte recado: assuma certos riscos. Assuma certos riscos. Esther escolheu sair do anonimato para entrar na história. Não foi fácil para ela. Mulher, sem o seu pai, sem a sua mãe, numa terra estranha, sabendo que os seus amigos, muitos de seus parentes e familiares estavam por ali, presos, exilados ainda. Mas depois de passar um bom tempo se preparando, ela já tinha assento real, já era uma rainha. Eu quero que você agora vá ao capítulo 7 do mesmo livro, do versículos de 1 a 10. Ela aguardou o momento certo de agir. Ela se aproximou do rei, a convite dele, expôs a intenção maligna de Amã, tudo para defender o seu povo. Esther abriu a boca no tempo certo, no momento certo, e o que ela disse poderia custar-lhe a própria vida, mas agora ela entendeu: é o meu momento, eu estou preparada, eu não posso mais me omitir, eu não posso mais me esconder, eu sou rainha, eu estou vendo o meu povo em sofrimento, o rei me convidou, agora chegou o meu momento, eu vou falar com o rei o que está acontecendo. Eu vou falar com o rei da minha maneira, como Amã está influenciando, para proporcionar um genocídio aqui nessa terra. Eu não posso ficar calado. Ela estava preocupada então com o destino do seu próprio povo, que estava condenado à morte. Esther assumiu ali um risco tremendo. Ela era rainha, estava numa posição confortável no palácio, poderia ficar ali sentada no trono, usufruindo das regalias, mas algo a incomodava: o meu povo está sofrendo, eu não posso ficar calado, eu não posso mais me omitir. Ali as pessoas estavam sofrendo, muitos conhecidos de Esther provavelmente, precisavam de ajuda. Daí ela decidiu sair da zona de conforto. Ela foi ao rei, foi denunciar o que Amã estava fazendo com muita coragem. Deixa-me falar um pouquinho de Amã. Ele era um homem de extrema confiança do rei Xerxes. Amã tinha um ódio do povo judeu, era um homem mau, perverso, cruel, egocêntrico, arrogante, venenoso. Ameaçou Mardoqueu de morte várias vezes. Era a imagem do próprio demônio. Amã estava querendo matar o povo judeu. E Xerxes estava sendo, na linguagem militar, enrolado na bandeira. Estava sendo envolvido por Amã. Daí, pelo fato de Esther ter denunciado o intento de Amã, Xerxes entendeu então. Amã estava querendo matar o povo judeu, o rei Xerxes compreendeu, deu razão à rainha Esther, e o rei Xerxes puniu Amã, que morreu enforcado na forca que ele preparou para matar Mardoqueu. Mas alguns aqui podem perguntar: pastor, como posso saber quando assumir riscos? Como saber o momento certo de agir? O que fazer para mudar a história de uma pessoa, de muitas pessoas, talvez de uma nação inteira? Primeiramente, quando você for perguntado. Quando pedir a razão da sua fé, esteja preparado para responder. O rei Xerxes convidou Esther
abriu o diálogo. Esther, fale o que você quer, farei tudo o que você pedir. Em segundo lugar, você deve estar preparado para fazer história quando o que você tem a dizer ou fazer vai proteger ou ajudar os outros. Então você não pode se omitir. A motivação de Esther foi o bem-estar dos judeus. Em terceiro lugar, você deve se preparar para fazer história quando o que você tem a dizer vai fazer o reino de Deus avançar e glorificar o nome do Senhor. O que Esther fez salvou o povo de Deus da aniquilação. Esther foi de órfã a adotada, da pobreza à realeza, de plebeia à rainha. Ela arriscou sua vida em favor do seu povo, intercedeu pelos judeus. Deus estava no controle, ela compreendeu aquilo. Uma mulher corajosa, que se expôs para salvar seu povo de um genocídio, num tempo em que fala muito do empoderamento feminino. Nós temos aqui na Bíblia uma mulher totalmente empoderada, cheia do Espírito Santo de Deus. Quer poder melhor do que este? Uma mulher cheia da unção, cheia da autoridade, entendendo que é o seu tempo de agir, o seu tempo de falar. Às vezes precisamos correr, meus irmãos, certos riscos para um bem maior. Abrir mão do conforto, da comodidade, sair daquela situação de regalia para se expor, para fazer a vontade de Deus, para abençoar, quem sabe, um povo, uma nação, tocar a vida de uma pessoa. E quem sabe você precisa nesta manhã sair do seu confinamento, da sua realeza, ir ao próximo, ao necessitado, abrir mão de certos prazeres, certas comodidades deste mundo, para abraçar alguém, alcançar alguém com a sua voz, com a sua influência, lá na sua sala de aula, lá na sua empresa. Você pode sair da sua zona de conforto para começar a tocar pessoas, abençoar esta geração, ser um agente transformador da história. A paz de Cristo no coração é quem vai determinar se vale a pena ou não correr riscos. Mas com Deus ao nosso lado e certos de que estamos fazendo a vontade dEle, o risco se transforma em certeza de que tudo no final ficará bem. Disso eu tenho plena certeza. A fé leva-nos a arriscar e acertar. Às vezes, no momento difícil, de indefinição, de incerteza, ficamos preocupados. Será que vai dar certo? Será que a minha decisão está certa? Será que é o momento certo? Aí vem a paz de Deus e fala assim: calma, take it easy, tenha calma, eu estou com você. E no final vai tudo ficar bem. Mas às vezes, meus irmãos, vale a pena arriscar. Vale a pena arriscar. É claro que todo risco requer planejamento, preparo. Quando eu falo em arriscar, não significa que devemos ser inconsequentes. Precisamos fazer um estudo de caso, conhecer, para saber se realmente vale a pena arriscar. Mas sabe, quando Deus está no negócio, o risco é acompanhado de uma tranquilidade, de uma certeza de que Ele está no controle. E o fato de Deus estar no controle não significa dizer também que ficará tudo encaixadinho, porque percalços acontecem, somos seres humanos, mesmo fazendo parte da história de Deus, vamos enfrentar lutas, dificuldades, problemas, faz parte. Mas quando Deus escreve a nossa história, nós podemos ficar tranquilos que Ele já escreveu a última página, e na última página está escrito o seguinte: final feliz, the end, um final feliz. Podemos passar por dificuldades durante o caminho, mas na última página do livro já está escrito: vai ficar tudo bem. Vamos todos subir. Estaremos todos na eternidade, e lá ficará, sem dúvida alguma, muito bem. Talvez você conheça a história de algumas pessoas que mudaram o mundo. Ou umas conhecidas, outras nem tanto. Mas eu quero compartilhar com vocês a história de Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano na Alemanha de Hitler. Bonhoeffer, na verdade, ele era polonês, mas passou grande parte da sua vida na Alemanha. Ele se tornou conhecido principalmente por se opor ao nazismo durante
o período da Segunda Guerra Mundial. Ele não se conformou com as atrocidades cometidas por Hitler durante a Segunda Guerra, nos campos de concentração. Ele liderou um movimento, reuniu um grupo de pastores, líderes, que rejeitaram de forma corajosa o nazismo. Ele chegou a dizer o seguinte naquela época: Jesus Cristo, e não homem algum ou Estado, é o único Salvador. Naquela época, dizer isso era uma coisa absurda. Obviamente, esse movimento liderado por Bonhoeffer foi posto como ilegal. Em abril de 1943, ele foi preso. Em 1945, ele foi levado à prisão novamente. 3 semanas antes do fim da Segunda Guerra, ele foi enforcado junto com seu irmão e seus 2 cunhados. Ele se expôs, correu risco. Quando já estava sendo perseguido pelo nazismo, ele escreveu um tratado considerado por muitos como uma das maiores obras-primas do protestantismo, chamado simplesmente de Ética. Ética. E é nesta obra que ele então justifica em parte o seu engajamento antinazista, a sua luta contra o genocídio dos judeus, contra Hitler, dizendo o seguinte: é melhor fazer um mal do que ser mal. Esse homem entrou para a história. Há um outro homem, talvez você conheça a história dele, brasileiro, chamado João Filson Sorém. Eu fui capelão militar do Exército Brasileiro por 7 anos, então essa história toca muito o meu coração. Ela está escrita na biografia escrita pelo pastor Israel Belo de Azevedo, João Filson Sorém, um combatente de Cristo. Pastor Sorém, durante 45 anos, pastoreou a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Durante 44 anos, todo primeiro domingo do ano, ele pregava o mesmo sermão, pregava o mesmo sermão, baseado no mesmo texto, mas nunca era o mesmo sermão. Estão me entendendo? O mesmo sermão, com o seguinte título: diga ao povo de Israel que marche. Mas nunca era o mesmo sermão, baseado no mesmo texto. Apenas 1 ano de ministério, ele não estava na igreja, no primeiro domingo do ano, porque ele estava na Segunda Guerra Mundial, como capelão militar. Ele foi o primeiro capelão militar evangélico. O pastor Sorém fez algo notável. Ele foi condecorado pelo exército norte-americano, quando voltou da guerra. Ele poderia ficar na zona de conforto, apenas pastoreando a tropa. Apenas realizando cultos, aconselhando os necessitados, visitando os enfermos. Mas ele resolveu se expor, arriscar. De forma voluntária, o pastor Sorém, ele começou a auxiliar o pelotão de sepultamento. Preste atenção no que ele fez. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália, muitos brasileiros foram mortos em combate. Os corpos ficavam ali na neve. Então a tropa brasileira aguardava a guerra naquele momento acalmar, para que o pelotão de sepultamento retirasse o corpo do soldado morto e pudesse trazê-lo de volta ao acampamento para ser sepultado de forma digna. O que o capelão Sorém fez foi algo notável, que muitos desconhecem. Ele passou a perceber que os alemães, quando matavam um soldado brasileiro, armava uma mina, uma granada, sob o corpo do soldado brasileiro. Daí, quando o pelotão de sepultamento passava para resgatar o corpo, não sabendo, quando retirava o corpo do solo, da neve, explodia. O corpo daquele soldado já morto, obviamente, matava pelo menos mais um soldado do pelotão do sepultamento. O que o capelão Sorém fez? Ele ia adiante do pelotão do sepultamento. Ele aprendeu a desarmar minas, ninguém sabia disso. Com muita perícia, com muito cuidado, ele ia lá debaixo do corpo do militar brasileiro morto, ele desarmava a mina, desarmava a granada, daí o pelotão podia retirar aquele corpo, levar para o acampamento, e essa história rendeu ao capelão Sorém muitas condecorações. Daí o pastor Israel Belo, escrevendo a biografia do pastor Sorém, diz o seguinte: pelo menos 30 famílias brasileiras
poderam receber os seus soldados vivos. Por causa de um gesto, de um homem de Deus, que poderia simplesmente fazer o que ele tinha que fazer, mas ele resolveu ir além, exceder. Ele deixou de fazer o importante para fazer o essencial. Deixou de fazer o comum para fazer o mais importante. Verifica então que em determinados momentos nós precisamos sair da zona de conforto, sair do óbvio, do natural, expor, assumir riscos. Esses dois homens, como Esther, assumiram riscos, entraram para a história, escreveram, lapidaram as suas próprias histórias na vida de outras pessoas, tiveram coragem. Poderiam fazer apenas o importante, mas fizeram o essencial. Poderiam se contentar com o bom, mas partiram para o excelente. Se desejamos fazer história, devemos aprender a assumir certos riscos, a pagar certos preços, abrir mão do medo, da timidez. Só quem faz algo além do comum deixa marcas na história. Max Lucado diz algo muito interessante. Deus faz o que Ele sabe fazer de melhor. Transforma o que é comum em algo extraordinário. Deus é mestre em fazer isso, em transformar o simples em sofisticado, o pequeno em grande, o esquecido em lembrado. Se você quer mudar o rumo de alguém, se você deseja influenciar, se você sonha em fazer história, se você quer ganhar uma vida para Jesus, você precisa ousar, assumir certos riscos, sair da sua zona de conforto. Há pessoas morrendo sem Jesus perto de você. Há pessoas em depressão perto de você. Há pessoas pensando em se matar do seu lado. Peça, Senhor, abra os meus olhos. Me dê estratégias. Permita que eu saia da zona de conforto e toque o coração do necessitado. Eu preciso fazer a diferença. Meus irmãos, nós não podemos ter mais nesse país uma igreja morna, uma igreja omissa. Se os seus olhos espirituais ainda não foram abertos, mas há uma batalha espiritual sobre a nossa nação. Nós precisamos orar por esta pátria, arregaçar as nossas mangas. A palavra de Deus chega a dizer que o inimigo sabe que o tempo dele está curto. Ele está fazendo hora extra. Satanás está fazendo hora extra na nossa nação. E nós, como povo evangélico, precisamos caminhar de joelhos, agindo, ganhando almas para Jesus, tocando o intocável, trazendo aquele que é excluído, transformando esta realidade social que estamos vivenciando no nosso país, na nossa cidade e no nosso estado. É chegado o momento. Esther ousou, arriscou, denunciou o erro, o pecado de um homem influente. Há uma outra frase que eu gosto muito, atribuída a Bill Gates, que diz o seguinte, preste atenção: se você faz o que a maioria faz, chega aonde a maioria chega. Se você faz o que a maioria faz, chega aonde a maioria chega. Mas se você quer chegar aonde a maioria não chega, você precisa fazer o que a maioria não faz. Entendeu? Faça alguma coisa diferente. É chegado o momento, a igreja não pode mais se conformar com esse tempo. Mas o que Esther queria mesmo era salvar o seu povo. Ela foi além do comum, ela saiu de uma atitude mediana, foi em busca de um sonho, ela pensou fora da caixa. Ela se adequou àquele momento, ela resolveu sair então da sua zona de conforto. Ela fez uma coisa diferente, ela poderia muito bem se omitir, mas ela entendeu que precisava fazer história. Porque ela poderia ser mais uma rainha dentre tantas outras que viveram. Já tinha alcançado alguns privilégios, poderia se conformar com a situação que chegou, mas ela decidiu fazer algo exponencial. Ela fez a diferença. Paulo diz que o Evangelho é poder que transforma. Como as pessoas serão transformadas se não ouvirem falar de Jesus? Como esse país será transformado se a igreja continuar omissa, de braços cruzados? Só o Evangelho de Cristo Jesus tem poder para mudar a história de alguém. E nós temos esse Evangelho em nossas mãos. A igreja tem sim a mensagem de esperança que faz a diferença neste mundo. Nós não podemos abrir mão da nossa missão.
O silêncio estratégico pode ser até sábio. Ele dá uma oportunidade para realmente ouvir o outro lado, mas quando há uma oportunidade, temos que estar preparados para falar e dar uma resposta preparada e acertada, como disse Pedro na sua carta. Estejam sempre preparados para dar uma resposta a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Em primeiro lugar, primeiramente ouça, depois fale. Em segundo lugar, assuma certos riscos. Em terceiro e último lugar, para você e eu fazermos parte da história, faça da sua história a história de Deus, ou faça da história de Deus a sua. Eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 4, versículos 11 e 14, já caminhamos para o final desta mensagem. Porque há um terceiro princípio que devemos entender e seguir, se quisermos fazer história. Só faz história quem faz parte da história de Deus. Daí eu pergunto, você está disposto, nesta manhã, a fazer parte da história de Deus para este tempo? Você está disposto a fazer com que a história de Deus se cruze, se encontre, se confunda com a sua história? Você quer fazer as suas coisas do seu jeito ou do jeito de Deus? Eu espero que você fique com a segunda opção. Deixe Deus trabalhar. Deixe Ele sentar na cadeira do motorista. Vá para o carona. Pode descansar, que Ele vai te levar para um lugar seguro. Porque logo assim que Mardoqueu tomou conhecimento do plano de Amã para matar os judeus, ele foi correndo procurar a rainha Esther. Ele foi na intenção de pedir a Esther que intercedesse. Esther, chegou o momento. Interceda junto ao rei, em favor do seu povo. Ela estava lá, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Mas havia um problema. Esther sabia da personalidade de Xerxes. Esther, mesmo sendo rainha, não poderia se aproximar do rei sem ser por ele chamada. Veja bem como Xerxes era, como ele agia. E diz o versículo 11 do capítulo 4 o seguinte, quando Esther responde a Mardoqueu, o pedido dele: Mardoqueu, meu primo, eu não sou chamada à presença do rei há 30 dias. Imagine então, uma mulher rainha morando no palácio, não podendo se aproximar do rei há 30 dias. Ela sabia que o rei era complicado. Imagine um homem de TPM. Era Xerxes, um cara chato, irritado, o tempo inteiro mal-humorado. Ela tinha que esperar o momento certo para falar. Então Esther estava ali numa situação realmente muito delicada. Mas Mardoqueu, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, disse: Esther, chegou a sua hora. Ouçam o que Mardoqueu disse a Esther, aí no versículo 13 e 14, encorajando da seguinte forma: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. O que Mardoqueu quis dizer foi o seguinte: Esther, se você correr, como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mais ou menos isso. Se você não fizer alguma coisa, vai chegar um momento que ele vai descobrir que você também é do povo judeu e vai chegar a sua hora. Você vai sair desse lugar. Esther, é o momento. É o momento. Não pense, Esther, que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. É muito interessante, porque esse trecho aqui da Bíblia, meus irmãos, é um ensinamento teológico precioso. Deus não se limita às nossas questões. Quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele faz. Quer você queira ou não, quer você concorde ou não, quer você ache certo ou não, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Porque se você não levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu estou pronto, azar o seu. Ele vai levantar uma outra pessoa no seu lugar. Então não se ache o centro do universo. O mundo não está restrito a você. Se você não entrar no projeto de Deus, desculpe a minha expressão, azar o seu. Você vai para o final da fila, você vai perder a bênção, vai perder parte do plano de Deus, porque Ele vai levantar outra pessoa para fazer o que Ele quer. E Deus não deu este privilégio aos anjos, deu a nós. Os anjos não podem evangelizar.
Os anjos não podem tocar o ferido. Os anjos não podem visitar os enfermos. Os anjos não podem pregar a palavra. Deus deu esse privilégio à igreja, a nós. É um privilégio poder fazer parte do reino de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu saio da minha zona de conforto. Eu saio da minha estabilidade para me rebaixar, para fazer a tua vontade. Eu estou aqui, Senhor. Haja o que houver, custe o que custar, eu estou aqui. Se eu e você não nos colocarmos à disposição do Senhor, o azar será o nosso. Ele vai levantar outra pessoa. Por isso, ao ouvirmos a voz do Senhor, Deus, eu estou aqui. Pode ser que você não concorde com a vontade de Deus, como eu às vezes não concordo, viu? Tem coisa na Bíblia que eu leio, eu não entendo, eu não concordo com o que Deus está mandando eu fazer, mas se vem dele, por obediência eu vou fazer porque é melhor para mim. É melhor para mim. Aí eu abro mão do medo, abro mão da insegurança, abro mão das minhas incapacidades, porque eu sei que Ele vai me capacitar, e falo assim: Senhor, eu sou tão pequeno, mas eu estou aqui. Se o Senhor está à frente, pronto para o serviço, eu estou à tua disposição. Foi o que Esther fez, seguindo a orientação de Mardoqueu. E esta frase que Mardoqueu disse para Esther entrou para a história. Você já ouviu falar, já leu essa frase em algum lugar. Quem sabe, final do versículo 14, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Meu irmão, minha irmã, quem sabe, não foi para um momento como este que você chegou a esta igreja? Quem sabe que não foi para um momento como este que Deus te colocou na condição em que você está? Lá na sua empresa, na sua universidade, lá na sua família, com o conhecimento que você tem, com os dons que você possui, quem sabe? Não é hora de você agora, imbuído desta missão, cheio do Espírito Santo, partir para o abraço, correr para a galera, influenciar, fazer a diferença? Quem sabe não foi para um momento como este que Deus te preparou para você tocar a vida de alguém, fazer a diferença, transformar a realidade desta igreja, deste bairro, desta comunidade, desta sociedade, do nosso país? Quem sabe não foi para um momento como este? Mardoqueu percebeu que Esther estava no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. Esther, Deus é com você, vai lá. A única pessoa que poderia impedir a morte dos judeus era Esther. Esther, é tudo ou nada, é com você, faça isso. Como disse o irmão Ricardo, não há coincidência na obra do Senhor, há providência. Eu diria, irmão Ricardo, que não existe coincidência na obra de Deus, há uma Jesuscidência, que é uma providência que o irmão se referiu. Não foi por coincidência nem obra do acaso que Esther tinha sido levada ao palácio. Ela não foi escolhida à toa entre tantas outras mulheres bonitas, lindas, do harém de Xerxes. Ela entendeu que Deus tinha um propósito para a sua posição como rainha, e Mardoqueu a lembrou disso. Eu estou aqui nesta manhã para ser um Mardoqueu na sua vida, em nome de Jesus. Você tem condições de mudar a história deste país, desta sociedade, desta igreja, desta comunidade, desta nação. Quem sabe Deus colocou você no lugar onde você está, para você, com a sua voz, com as suas mãos, com a sua inteligência, com seus dons e talentos, proclamar o nome do Senhor, glorificar o nome dEle, dizendo: Senhor, eu estou ganhando almas para Jesus, através das minhas habilidades, dos meus dons, dos meus recursos. Deus tem um plano para a sua história, meu irmão, minha irmã. Deus quer que a história dEle seja sua, porque tudo se move de acordo com o plano de Deus, a fim de cumprir os seus propósitos. Deus está no controle de todas as coisas. Daí Ele quer que você se junte a Ele na realização desse plano. Esther quis fazer parte da história de Deus, e assim ela entrou para a história. Para nós, não existe essa tal de coincidência. Deus tem um propósito para tudo. Ele tem um plano perfeito para tudo. E o nosso papel, então, é simplesmente observar,
como Ele desenvolve o seu plano, nos entregarmos aos planos dEle. Isto é, como podemos fazer parte da história dEle e com Ele. O ponto é este. Se temos a intenção de fazer história e entrar para a história, tanto a micro como a macro, ambas são igualmente importantes para Deus, como disse no início. Então precisamos entrar na história de Deus e permitir que a história dele também seja a nossa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Igreja de Vila da Penha. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Muitas vezes achamos que é mais fácil obedecer a Deus quando há pouco ou nenhum risco envolvido. Às vezes o Espírito Santo nos move para falar de Jesus a uma pessoa, para tomar uma decisão em defesa do Evangelho. Mesmo que nos tornemos impopulares, ou para dar um passo de fé, que muitas vezes nos deixam indecisos, mas se Ele está no controle, a paz vem junto. Esther preferiu interceder ao rei e ofereceu-se como instrumento de Deus, e assim tornou-se parte da história. Ela foi uma fabricante de histórias. Meus irmãos, não abram mão daquilo que Deus quer fazer através de vocês para este tempo. Não se omita. Talvez já chegou o momento de você agir. Já observou o suficiente, já aprendeu o necessário, já ouviu tudo o que tinha que ouvir. Agora é momento de falar. É momento de participar, arregaçar as mangas. Assuma certos riscos. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Ele está no controle. Por isso, acalma o seu coração. Tudo vai dar certo. Tudo no final ficará bem, muito bem. Deus e Pai, eu te agradeço por esta palavra que primeiramente o Senhor trouxe ao meu coração. Como disse a igreja no início, muitos aqui vieram para conhecer o pregador, um dos postulantes a missão de pastorear esse rebanho. Mas, ó Deus, muito humildemente eu me coloquei em Tuas mãos para ser apenas um porta-voz, apenas um mensageiro da Tua palavra para esta igreja. Se ela atingiu uma pessoa, uma apenas, eu volto para casa satisfeito, o dever cumprido, a missão foi executada conforme o Senhor planejou. Descansa o coração do Teu povo, aqueles que entraram aqui em dúvidas quanto a este processo, os outros obreiros que serão convidados. Tu já escolheste, Senhor, o Teu servo para esta igreja. Tu sabes quem é. A minha oração sincera diante desta igreja é que o Teu plano, o Teu projeto para esta igreja entre em acordo com aquilo que esses irmãos estão pensando. Que a história desta igreja se una à Tua história. Que o desejo desta igreja se encontre com o Teu desejo, com a Tua vontade. Porque se assim acontecer, tudo ficará bem. Tudo ficará bem. É a minha oração, é o meu desejo. E eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, um bom domingo. Irmão Diácono Ricardo, obrigado.